Olá, estudantes da terceira série, sou Adriano, professor de artes. Pessoal, hoje vamos dar continuidade àquele estudo sobre Jovem Guarda. Nós já vimos a aula passada, agora vamos dar uma continuidade e a gente vai começar a ver novamente a influência que estava acontecendo no Brasil com relação a esse novo movimento. Vamos conhecer o movimento Jovem Guarda, principalmente a trajetória dos seus integrantes e a sua influência na geração jovem da época. Pessoal, para a gente poder mais ou menos entrar dentro desse clima, para poder mais ou menos saber o que estava acontecendo na época do Brasil, lembrando vocês que nós já tivemos uma Semana de Arte Moderna de 1922, já foi grandes mudanças no Brasil e nós estamos agora falando sobre a segunda onda, ou seja, as novas mudanças que estão acontecendo e a Jovem Guarda vai ser também responsável por essas novas mudanças. Primeira pergunta, será que a TV pode ser um ponto de partida para o início de um movimento artístico? Vocês acham que, de repente, a TV, que era uma tecnologia que estava vindo naquele momento para o Brasil, estava entrando nos lares brasileiros, será que ela pode dar início a um movimento artístico dentro de todo o Brasil? E, 2, um artista pode inspirar e unir vários fãs que acabam se tornando também artistas? Vocês acham que, de repente, um artista que está lá do outro lado do oceano, ele pode começar a fazer sua arte, começa a mostrar essa arte para o mundo e, de repente, as pessoas que estão aqui no Brasil vendo isso, de repente elas se inspiram e também criam uma arte baseada nesse artista? Será que pode acontecer isso? Eu acho que pode, né? Essa aula vai falar para nós sobre isso. Pessoal, o que estava acontecendo então no Brasil? Nós estamos tendo agora programas da TV Record e vai surgir um programa chamado Jovem Guarda, que vai fazer uma inovação muito grande com relação à perspectiva do jovem, com relação à sua vivência dentro do país. Então o Jovem Guarda foi um movimento cultural brasileiro, surgido na década de 60, impulsionado pelo programa Jovem Guarda de TV no domingo à tarde, pela Record. Por meio da música, principalmente Beatles e Elvis Presley, influenciava toda a geração jovem da época. Nós estamos falando de uma época do Brasil que existia uma ditadura militar, que estava acontecendo de 64 e duraria até 1985. São 21 anos de grande controle dentro do Brasil. Os jovens, eles estavam bem presos. Daí, de repente, surge um grupo chamado Beatles lá na Inglaterra. Eles começam a fazer uma inovação porque eles começam a dar liberdade para os jovens. Eles começam a falar que o jovem tem direito de viver, o jovem tem direito de sonhar. E isso está sendo recebido pelo Brasil como uma coisa bem interessante, porque eles estão vendo a necessidade de ter isso. Lembrando vocês que os Beatles, eles começam a se tornar internacionalmente conhecidos em 1964, eles tiveram em torno de 183 milhões de discos vendidos, e em 65 eles vêm aqui para o Brasil e começam a trazer pessoalmente essa linguagem desse rock inglês para o Brasil. E os jovens ficaram totalmente empolgados e sentiram a necessidade de também trazer essa cultura para o Brasil e começaram também a fazer uma música baseada neles. Lembrando vocês que lá em 1922, Semana de Arte Moderna, o que eles fizeram primeiramente? Eles pegaram aquilo que era europeu, trouxeram para o brasileiro, adaptaram e fizeram a linguagem brasileira. E aqui está acontecendo isso pela segunda vez. Então, em 65, a TV Record convida Roberto Carlos Rey para assumir um programa de horário fixo no canal. Ele aceita e convida para fazer parte desse elenco Erasmus Carlos, que era conhecido como Tremendão, e Vanderleia, que era Ternurinha. O programa chamado Jovem Guarda foi um enorme sucesso de audiência de 65 e 68 e começa o movimento Iê, Iê, Iê. Lembrando vocês que a TV ela estava recém-chegada agora nas residências brasileiras e ela começa a ser uma grande inovação. E com a TV, todo mundo tem acesso a várias informações. Acontecem festivais que tinham inclusive torcidas organizadas e o programa Jovem Guarda começa a destacar bastante. Por quê? Ele começa a trazer a questão do rock, era uma coisa muito nova. Lembrando vocês que quando começa o rock no Brasil, existiu até uma campanha contra o rock em favor do samba. O pessoal não gostava de guitarra elétrica, mas o brasileiro via essa necessidade de começar esses movimentos. E começa a ter a eletrificação da arte na questão de música dentro do Brasil. Então começa a ter várias inovações. E nós vemos que esse programa ele começa a ser chamado de Iê, Iê, Iê. Por quê? Porque os Beatles tinham vários refrões que falavam sim, 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 e isso se tornou um sinônimo de música inglesa, e o Brasil adaptou isso para o modo brasileiro de fazer rock. Influenciados pelo rock and roll internacional, o movimento Jovem Guarda transmitia alegria em suas letras, tratava do universo adolescente com muito romance e comportamentos típicos dessa etapa da vida. Foi o primeiro movimento musical da história do Brasil a se alinhar com tendências internacionais, principalmente pela influência dos Beatles e Elvis Presley. Nós tínhamos música dentro do Brasil, só que a música ela estava muito vinculada à temática Brasil, mas ninguém tinha se preocupado em falar sobre o jovem. Então o jovem não tinha nada específico. Primeira vez que está acontecendo no Brasil que o jovem tem alguma coisa que fala deles.
Então essa ligação ela foi instantânea, porque lá na Inglaterra já estava acontecendo isso. O que estava acontecendo? Estava acontecendo que os jovens começaram a se espelhar nessas letras e começaram a ver suas vidas sendo contadas por outros jovens. E o Brasil aconteceu a mesma coisa, daí explodiu e se tornou um grande sucesso em todo o território brasileiro. Muitos setores intelectuais brasileiros menosprezavam e até mesmo criticavam o movimento Jovem Guarda por suas canções tratarem de coisas frívolas, por serem meras caricaturas do rock internacional e por não se manifestarem contra a ditadura militar, sendo taxados de alienados. Lembrando vocês que os jovens eles já estavam bastante cansados, vamos colocar, daquela coisa da censura, estavam bastante cansados dessa questão de não poder falar nada, e quando surge o rock, eles começam a falar sobre a sua vivência livre, eles começam a achar que aquilo é exatamente uma saída para fugir dessa censura que estava acontecendo. Porque eles não estavam incomodando o governo, mas estavam falando do seu modo de viver. E o modo de viver, da forma que eles estavam falando, não precisava de censura. Então o que acontece? Algumas pessoas que estavam mais preocupadas com a relação da política, por exemplo, o movimento Tropicália, eles não estavam gostando dessa postura do rock brasileiro. Então eles começaram a falar que eles estavam sendo pessoas alienadas, pessoas que não estavam julgando, e estavam sendo acusados até de pró-internacional, ou seja, pessoas que achavam que a parte internacional era melhor que a parte nacional. Então, de certa forma, existia um choque entre essas duas formas de ver música. Agora, lembrando que a gente viu até agora, gente, vamos fazer uma perguntinha para vocês? Qual o nome dos dois artistas internacionais que influenciaram a Jovem Guarda? Acabei de falar deles. Responde para mim, eu fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho. Responderam lá, pessoal? Manda pra gente a resposta, tá bom? Agora vamos começar a falar sobre aquelas pessoas que começaram a se destacar nesse meio. Nós temos Roberto Carlos, um dos maiores cantores da música brasileira, tem inúmeros discos e músicas produzidos em sua carreira, sendo que durante a Jovem Guarda é a época em que ele se inspirava principalmente em Elvis Presley. Assim como seu ídolo, além da música, atuou também em diversos filmes para o público jovem. Nessa época também, gente, estava acontecendo uma grande reviravolta dentro do cinema lá nos Estados Unidos. E nós tínhamos a figura de James Dean, que era aquele homem rebelde. E nós tínhamos a figura do Elvis Presley, que também transmitia essa coisa da rebeldia. Elvis, inclusive, ele fazia filmes além de cantar. Então isso começou a inspirar os brasileiros também. E o Roberto Carlos era grande fã, juntamente com o Erasmo Carlos, grande fãs da questão do Elvis Presley. E ele começou a fazer filmes. E ele começou a fazer filmes transmitindo aquela grande realidade que estava acontecendo no Brasil. Ele começa a trazer essa vontade do brasileiro de dirigir bons carros, essa vontade brasileira de participar de festas de música, a vontade do jovem brasileiro tocar instrumentos musicais. Então ele começa a dar essa questão de aventura, trazendo isso na sua linguagem de música e trazendo isso na linguagem dos filmes. E começou a ser um grande sucesso na época.
Nós vamos ver um vídeo rapidinho, gente, só para a gente ver mais ou menos a forma dele cantar na época. Confiram aí, já voltamos. Só o fato de o cantor naquela época falar que pegava na mão da menina ou abraçava a menina já era um escândalo, era uma coisa bem diferente de hoje. E ele começou a fazer isso, começou a inovar com suas letras. E nós temos também Erasmo Carlos, foi um fã também de Elvis Presley, criou o grupo The Snakes, onde cantou com Tim Maia, quer dizer, as pessoas já começaram a se encontrar nessa época, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Tim Maia. E por meio da sua paixão pela música do Elvis, conheceu Roberto Carlos, que necessitava de letra de uma das músicas do cantor americano. Erasmo e Roberto Carlos, em parceria, compuseram e interpretaram músicas juntos. Ou seja, Erasmo Carlos ele conhecia bastante inglês, então ele traduzia bastante músicas, e através dessa vivência, através de ser fã, de falar muito do Elvis, começar a se encontrar, começar a pegar e fazer versões brasileiras das músicas do Elvis, ele acabou encontrando várias pessoas, e o Roberto Carlos começa uma parceria que durou muitos anos, e também Erasmo Carlos ele também começou a compor para várias outras pessoas. Vamos ver um vídeo rapidinho do Erasmo Carlos, gente, só para a gente ver mais ou menos a forma dele cantar e como é que eram as letras dele? Confiram lá, já voltamos. Se você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir que é de que eu estou fervendo. Se você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir que é de que eu estou fervendo. Pode tirar seu time de campo, o meu coração é do tamanho de um trem. Iguais a você, eu apanhei mais de 100. Pode vir que é de que eu estou fervendo. Mas se você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir que é de que eu estou fervendo. Pode vir que é de que eu estou fervendo. Oh, nem vem que não vem.
a você eu apanhei mais de 100. Pode vir quente que eu estou fervendo. Mas se você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem. Pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Oh, nem vem que não tem. Larga o meu pé. E acha que com isso estou sofrendo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Se acha que com isso estou sofrendo, estou fervendo. Se acha que com isso estou sofrendo, estou fervendo. Aí, pessoal, viram lá? Agora, entenda também uma coisa. Era um outro estilo, uma outra forma de música, mas nessa época, gente, era uma coisa inovadora. E nós temos a terceira integrante desse movimento Jovem Guarda, que era a Wanderleia. Então, a Wanderleia fazia parte do trio que apresentava o programa Jovem Guarda, do canal Record. A Ternuria, como era chamada, como foi apelidada por Roberto Carlos, ousou vestir roupas mais descoladas para a época, questionando os padrões conservadores. Sua personalidade e seu figurino influenciou a jovens da sua geração. Gente, pensa o seguinte, a Wanderleia, além de ser uma artista que ela estava sendo projetada, ela também tinha uma presença de palco muito forte, ela começou com roupas que eram fora do padrão atual. As roupas eram muito recatadas, ela começou a usar minissaia. A minissaia, quando ela surgiu na década de 60 e 70, foi um escândalo muito grande. Olhando assim para a nossa estética de hoje, não tem nada errado, mas para aquela época era muito complicado para o pessoal. Mas ela começou a influenciar todas as meninas da época, e ela era considerada quase que uma rebelde. Mas a música dela tinha muita qualidade e influenciou toda a geração. Então esse trio fecha com a Wanderleia e eles foram o grande alicerce, vamos colocar assim, da Jovem Guarda, e eles que começaram a propagar a Jovem Guarda através da TV, e os jovens começaram a repetir o comportamento deles e começou a repetir as músicas que eram passadas nesse programa e começou a impactar toda a geração. Nós temos um videozinho da Wanderleia, a gente vai também entender mais ou menos como é que ela cantava e como é que era a época. Confira lá e já retornamos. Você vê como muda as coisas, ok?
E agora, em cima de tudo isso que a gente falou até agora, vamos fazer uma segunda perguntinha? Qual era o nome dos apresentadores do programa Jovem Guarda da TV Record? Acabei de falar para vocês. Responde para mim e fica aguardando. Até daqui a pouquinho. Responderam lá, pessoal? Manda pra gente, tá bom? O que nós conhecemos na aula de hoje, pessoal? Nós conhecemos o movimento Jovem Guarda, mostrando a música internacional, como a música internacional influenciou toda a geração brasileira, trazendo uma nova estética sonora e visual para o Brasil. Ou seja, agora o jovem tem uma liberdade, o jovem começa a falar sobre si, começa a falar sobre sua vivência, sobre sua energia, sobre sua vontade de viver, e isso a Jovem Guarda transmite com grande veemência, porque é um momento que o jovem brasileiro pode ter um grito de liberdade e pode ser o seu modo de viver com clareza, sem ter medo de nada. E isso foi o Jovem Guarda, ok? Pessoal, espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa, tenhamos aprendido bastante e nos encontramos na próxima aula. Até lá, tchau, tchau.